Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, onde aplicamos ciências exatas para melhorar a relação entre marcas e pessoas. E as relações entre as marcas e pessoas precisam de dados, e esses dados têm uma lei que rege eles. E é desta lei que a gente vai falar hoje. Para conduzir a conversa aqui comigo, minha amiga e sócia Fabiana Amaral. Oi, gente, eu sou a Fabi, sou Executive Growth Director da Math Marketing. Um prazer estar aqui de novo para falar sobre esse tema tão delicado e tão importante. Vai ser legal para a gente se encher de conhecimento sobre ele. O condutor de conteúdo e haja conteúdo hoje, Cássio Politi. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Fabi? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Verdade, haja conteúdo, porque até a pauta de hoje foi feita de um jeito diferente. Não é fácil falar de LGPD porque ela é ampla, né? Mas não é de lei que a gente vai falar. Não vamos aqui fazer um grande debate sobre direito. Vamos falar da aplicação da lei. E aí? E no nosso dia a dia? E no dia a dia das empresas? Como é que isso impacta? E para falar disso, né, Fabi, né, Marcelo, precisa de alguém que conheça do riscado. Então, a gente tem aqui o primeiro brasileiro a tirar uma certificação como DPO, Data Protection Officer, que é uma função importante hoje, é um representante aí da empresa no que tange LGPD. A gente vai explicar isso melhor ao longo do nosso bate-papo. Essa certificação foi tirada na Holanda pelo Instituto, eu vou falar em inglês, é melhor, European Institute of Public Administration. E ele tirou essa certificação antes da GPDR, que é a LGPD europeia. Então imagina quanto tempo faz, foi muito antes da gente começar a discutir LGPD aqui. O Rodrigo Azevedo, que é sócio e coordenador da área de proteção de dados da Silveiro Advogados, vai poder abordar muito bem. Rodrigo, muito prazer em estar aqui com você. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa tão rica, Rodrigo. O prazer é todo meu, Cássio. Espero que a gente tenha um bate-papo que seja de muita utilidade para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você, com o meu amigo Marcel, com quem já dividi tantas palestras sobre este e outros temas do direito digital, do marketing, e com a Fabi, que eu estou conhecendo hoje, e é um enorme prazer. Prazer pra gente, Rodrigo. Deixa eu começar aqui puxando a fila, porque para essa pauta tão completa e tão complexa, a gente fez diferente. Não fomos nós três, como habitualmente a gente, Fabi, Marcel e eu, habitualmente bolamos aqui o que vai ser debatido. Vai além disso. Via redes sociais da Math, alunos da FIA e base de clientes da própria Math, a gente levantou as principais perguntas acerca de LGPD. E é com elas que a gente vai para o papo hoje com você, Rodrigo. Deixa eu começar aqui com uma primeira, mais ampla, mais genérica, que é a seguinte: como a LGPD impacta quem trabalha com dados? Essa é a primeira pergunta que a gente recebe por parte de quem talvez ainda não tenha um contato maior assim, com tudo que essa lei exige das empresas. E eu começo devolvendo com uma pergunta: quem não trabalha com dados hoje em dia? Qual é a empresa que pode dizer que não depende de dados? Quando a gente fala em agentes de tratamento de dados, que é como a lei caracteriza assim, quem coleta dados e usa para fins profissionais, muitas vezes a gente pensa nos grandes players da internet, a gente pensa no Facebook, a gente pensa no Google. Mas qualquer pequeno negócio, qualquer a empresa que atue, independente do segmento da economia, mesmo na indústria, hoje é muito dependente de dados. É dependente de dados sobre os seus colaboradores, para definir quem merece uma promoção, quem eventualmente precisa de um puxão de orelha, precisa de dados sobre o mercado para saber para quem vender, para saber como vender. Precisa de dados de parceiros de negócio, e essa lei veio depois de um longo período onde o mercado do uso dos nossos dados ele operou de forma desregulamentada. A gente tem, desde a década de 90, década de 80, eu diria, um processo de digitalização muito forte nas empresas.
Eu me lembro, eu sou um pouquinho mais velho, talvez, eu me lembro que as empresas que eu atendia no início da carreira eram repletas de arquivos metálicos, com muito papel. E isso foi virando documento digital, foi indo para a internet, foi indo para a nuvem, depois Big Data, a internet das coisas chegando aí, inteligência artificial, e todo esse processo com o uso massivo dos nossos dados acabou dando espaço para exageros, para situações incômodas que todos nós sofremos, aquele telefonema que você não gostaria de receber no sábado de manhã para oferecer algo que você não quer comprar. A LGPD veio, então, para dar uma organizada nessa farra. O direito sempre chega mais tarde na festa. O direito é aquele chato que entra e manda descer de cima do sofá, baixar um pouquinho o volume do som. Então, para definir o que pode e o que não pode ser feito, e eventualmente até o que tem que ser punido. Agora está em discussão uma LGPD penal, o que vai ser crime nessa área. Então, o que as empresas precisam fazer? Bom, é um sem número de obrigações. Nós listamos mais de 150 exigências na LGPD, mas que passam principalmente por serem mais transparentes no uso dos dados das pessoas. Não quer dizer que você não vai poder mais coletar dados. Você vai poder continuar fazendo possivelmente tudo que você fazia antes da LGPD, mas agora existe um processo que você precisa adotar para você ter certeza que aquela prática está de acordo com o que é permitido na lei e, principalmente, você precisa deixar bem claro para as pessoas a opção de aderir aí ao seu produto, ao seu serviço, sabendo do que ela está entregando em troca. Quando eu uso o Google, quando eu uso o Waze e eu tenho a ilusão de que eu não estou pagando por esse serviço, é óbvio que eu estou pagando com os meus dados, mas será que isso está claro o suficiente? Então a LGPD vai demandar das empresas principalmente essa clareza. No decorrer da nossa conversa também vai ir ficando mais claro como isso se concretiza em alguns requisitos, em muitos requisitos. Tem uns pontos, Rodrigo, que a gente percebe que principalmente os profissionais de marketing, né? Eles estão sob pressão do que eles vão poder ou não fazer. E a maior dúvida que eu percebo em sala de aula e que acabou aparecendo aqui em algumas das conversas, das perguntas que vieram pra gente, é a respeito de legítimo interesse. Porque tem aquilo do que de verdade é legítimo interesse, quais são os limites que isso compreende, até alguém falar, não, peraí, eu tenho que mandar um boleto, sabe? Sei lá, eu sou uma empresa de energia elétrica, eu vou mandar o boleto para casa do cidadão, eu não posso colocar lá uma imagem com a minha promoção de alguma coisa, porque já tenho que mandar mesmo? Poxa, nem é um problema. Então, você percebe que é aquela coisa do como é que eu faço até para desviar um pouquinho o meu legítimo interesse da obrigação de contratual para eu conseguir fazer um marketing de algo a mais? Como é que você vê as pessoas entendendo o que de fato é legítimo interesse para o uso de dados? É super importante esse ponto e já me ajuda a abordar aí um dos requisitos mais importantes que a LGPD traz para as empresas. Então, a primeira pergunta nós vamos ir respondendo durante todo o podcast. Esse requisito, esse primeiro grande requisito, se refere ao nascimento do tratamento de dados, ou seja, a coleta de dados. O que você precisa para coletar dados daqui para frente? Até pouco tempo atrás, antes da LGPD, você não podia violar a privacidade das pessoas, mas não tinha um detalhamento do que isso significava e principalmente das hipóteses em que você poderia coletar dados. Desde que você não pesasse a mão demais e não avançasse na privacidade aí dos indivíduos, você poderia criar no marketing, por exemplo, uma campanha, uma ação num evento, e não teria maiores problemas. Agora, uma das grandes mudanças que a LGPD trouxe nessa etapa do processo de tratamento de dados é a de que a LGPD já tem uma lista de permissões, uma lista prévia, uma lista a gente chama de bases legais, que são as permissões para você coletar um dado. No que se refere a dados em geral, os que não sejam dados de saúde, dados mais sensíveis, são 10 alternativas, são 10 possibilidades que você tem para coletar dados.
Isso vai, por exemplo, desde situações onde você tem um contrato com aquela pessoa. Eu comprei um livro na Amazon. Para eles me entregarem esse livro, eles precisam saber onde é que eu moro. Eles precisam meu CPF, talvez para nota fiscal. Então, tem algumas informações que são em decorrência do contrato que eu tenho com quem coleta o dado. Isso me autoriza, ou autoriza a eles tratar esse dado, coletar esse dado. Então, uma das permissões lá é quando você tem um contrato com a pessoa cujo dado você está coletando. Outra é para quando, por exemplo, você vai fazer uma análise de crédito, você vai dar crédito para alguém e aí você quer ver se essa pessoa vai ter condições de te pagar. Então você vai lá no Serasa e faz uma pesquisa. Agora, eu posso sair fazendo pesquisa no Serasa de todo mundo? Não, eu só posso fazer se eu tiver numa relação de crédito. Então, a mensagem é, tem uma lista de permissões na LGPD. E uma dessas permissões, que a LGPD nos dá para coletar dados, é o que você está me perguntando. Quando houver um interesse legítimo. A lei diz isso. Se você tiver um interesse legítimo para coletar esse dado, você pode coletar o dado. Agora, o que é esse interesse legítimo? Até porque é um conceito que também parece meio aberto. Assim. Essa tradução, ela está vindo agora, quando a lei está sendo interpretada e quando a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está regulamentando, está detalhando como que a gente cumpre a lei. Mas, em essência, esse interesse legítimo ele vai se aplicar quando tem um contexto prévio. E quando nesse contexto prévio de relacionamento com essa pessoa, a pessoa espera que você faça aquele uso dos dados. Por exemplo, eu tenho conta no Itaú. Se eventualmente tem um dinheirinho sobrando lá na minha conta, ou se eu entrei no negativo, é natural que o meu gerente me telefone e diga, Rodrigo, vamos aplicar esse dinheiro aqui num fundo, porque está parado aí na conta. Ou se liga aí que você está negativo. Agora, se alguém do Bradesco me liga, eu não tenho nenhuma relação com o Bradesco, e me diz, Rodrigo, eu estou sabendo que você está com uma graninha sobrando, aí vamos a gente tem um problema com a LGPD. No primeiro caso é interesse legítimo. A gente tem um relacionamento prévio, o contato é em meu benefício, então isso vai se aplicar para o marketing também. Se eu já tenho um relacionamento com aquele cliente, se por esse relacionamento o cliente espera que eu faça aquele contato, eu estou fazendo um contato para dizer para ele que aquele produto que ele comprou, agora aqui tem um complemento que vai deixar mais eficiente ou que vai melhorar. Maravilha, é possível que seja interesse legítimo, porque ele se encaixa numa expectativa comum. Agora, o cara que não é teu cliente ainda, que você nunca atendeu, você vai fazer um primeiro contato, aí você não vai conseguir essa justificativa. Aí você vai ter que ir lá para a lista da LGPD para buscar outro item, porque se você não tem um relacionamento prévio, se isso não é esperado pela pessoa, não vai encaixar no legítimo interesse. Ficou claro, não? Muito. Nossa, é muito interessante porque eu acho que inclusive tem algumas empresas ainda, e aí até um ponto antes de fazer a próxima pergunta, né? Eu acho que tem algumas empresas que ainda não estão sabendo como lidar com isso, e aí elas acabam obrigando praticamente as pessoas a darem um de acordo de coleta de dados, às vezes até para, por exemplo, realizar uma compra num e-commerce, e não necessariamente aquela pessoa quer ceder todos os dados, ou até dar abertura para que entre em contato pelos parceiros, as empresas coligadas, não sei o quê, e vira um ninho, e tem empresas que eu acho que ainda estão com essa mentalidade nesse desespero de garantir aceitação, né, o aceite do outro lado, acabam aparentemente dando uma atropelada nessa questão. Esse é um ponto que depois, muito de curiosidade, eu queria saber, porque eu imagino que isso não seja certo fazer, né? Eu queria pegar esse ponto porque ele é muito importante, que é a questão do consentimento. Existe um grande equívoco das pessoas que não conhecem a lei em achar que... Uma vez eu até ouvi uma pessoa falando, um pseudo-especialista falando disso na rádio, para todo o Brasil. Dizia assim, agora com a LGPD, você precisa do consentimento, da permissão da pessoa
para coletar os seus dados. Não tem nada mais errado do que isso. Isso não é a LGPD. A LGPD não é você sair pedindo consentimento. A LGPD, ao contrário, ela já autoriza, desde logo, ela já legitima, para usar um termo jurídico, a coleta de dados em muitos contextos, sem precisar do consentimento. Uma grande armadilha, Fabi, é você sair pedindo consentimento para tudo. Porque na LGPD, se você pede o consentimento, você está assumindo que você não tem outra base legal. Naquela listinha, não tem outro item que autorize você a coletar o dado. Porque se tivesse, você não estaria pedindo. E se você entende que você depende do consentimento, e tem alguns momentos onde você vai precisar pedir o consentimento. Não vamos cair também na ilusão de que nunca vai ser necessário. Não, em alguns momentos é necessário. Mas se você sair pedindo para tudo o consentimento, nessas hipóteses, eventualmente a pessoa depois pode revogar o consentimento. E se ela revogar o consentimento, você tem que apagar o dado. Pior do que isso, se você começa a pedir consentimento para tudo, você vai ter que gerenciar esse consentimento. Você vai ter que saber sempre quem consentiu com o quê, quando. Imagine que essas permissões agora elas são interpretadas de forma super restritiva. Se eu não autorizei a Fabi a usar o meu dado para aquele propósito específico, não está autorizado. Então ela vai redigir lá um consentimento com tudo que ela acha necessário hoje, mas amanhã ela já precisa do dado para outra coisa. E aí ela vai ter que pedir consentimento de novo. E ela vai ter que ter um sistema para saber o que o Marcel autorizou, o que o Cássio autorizou, o que o Rodrigo autorizou, porque esses textos vão mudando com o tempo. Imaginem a complexidade se você está lidando com milhões de clientes, como algumas empresas o fazem. Então, assim, olho na lista das 10 hipóteses legais, foco nas 9 que não precisam de consentimento. Quando realmente for necessário, aí o consentimento tem que ser claro, específico. Aí a gente pode falar um pouquinho mais desses requisitos. Tem uma rede de farmácias que andou se atrapalhando aí, porque coletou esse consentimento de uma forma não muito transparente, como se fosse uma atualização de cadastro, e teve problemas. Aproveitando esse ponto que você falou, Rodrigo, acho uma coisa super importante, né, que você comentou a partir do momento que a pessoa dá esse aceite, não significa que esse aceite é eterno, né? E eu acho que, assim, a gente passa por isso e sinaliza muito entre os nossos clientes também, que todo mundo fala sempre muito do opt-in. Então a pessoa deu opt-in para isso, né? Deu opt-in para aquilo. E muitas vezes, na ingenuidade ou não, quer ignorar o que é o opt-out, que é o direito da pessoa de reaver aquilo que ela aceitou, né, em algum momento. E como que está funcionando isso, essa visão? Porque eu entendo que, assim, cada vez mais vai ser exigido pelas pessoas, né, que as empresas sejam muito transparentes nesse ponto. Que você deu opt-in, mas que você tenha, de repente, dentro da sua área alugada, uma questão sobre a segurança das informações, sobre termos de aceite, alguma coisa que seja claro e não seja um labirinto para você encontrar aquela vez, putz, eu não quero mais que a empresa coligada me ligue, né? Onde que eu acho isso? Como que vai funcionar isso? Esse é um ponto super interessante para vocês aí do marketing, inclusive, discutirem em termos do quanto que, às vezes, algumas barreiras que as empresas colocam para poder continuar com o dado ou continuar tendo aquele nome na base, elas acabam gerando desgaste à reputação do negócio como um todo. Agora mesmo, eu estava lutando aqui para cancelar uma assinatura de um jornal que eu assinei num estalar de dedos, assim, muito facilmente, mas vai ver como é que faz para cancelar o serviço. Você tem que passar por 10 instâncias e da mesma forma se aplica para o uso dos nossos dados. Tem um monte de requisitos ali que você tem que ser muito transparente para obter a permissão para coletar o dado, e você tem que dar uma saída para o indivíduo, e essa saída não pode ser labiríntica, como
acho que você usou aí a expressão, né? Tem que você descobrir caminhos e vencer barreiras. Esses dias eu estava ouvindo, inclusive, uma pessoa de marketing trazendo uma experiência muito interessante de empresas da área de streaming lá fora, que estão numa outra tendência já de, inclusive, quando o indivíduo fica um tempo sem usar o serviço, de automaticamente suspender a assinatura e a cobrança do serviço em benefício do cliente que não está usufruindo daquele produto. E ao ele voltar, imediatamente retoma o contrato. Quer dizer, o que a LGPD tenta trazer é esse tipo de postura, uma postura de maior transparência e de alinhamento de vontades, para ninguém ser empurrado goela abaixo de nada, ou iludido, enganado. Você acha que você está comprando A e você está levando junto lá B, C e D, que você nem sabia que estava empacotado junto ali. Então, essa transparência talvez seja um dos pontos principais aí que a lei vai nos demandar. E a transparência tem que ser também quando você não quer mais que aquele seu dado seja tratado. Pegando carona um pouco no que tu falaste agora, Rodrigo, a gente fez uma palestra juntos, acho que em 2019, 2018, logo que o Temer, né, o nosso presidente na época, né, presidente Ivan Piro, tinha recém-assinado ali a lei né, que a LGPD ia entrar em vigor e tudo mais, a gente fez, e o pessoal tinha pouco interesse. Eu lembro que a única pergunta assim, do time de marketing naquela época já tinha sido sobre o que a Fabi falou, como é que eu faço com a minha base? E meus contatos que eu tenho na minha base? Como é que eu mantenho aqui na... cara, sei lá, eu acho que tem um pensamento que as pessoas precisam ter. Acho que o primeiro ponto é fazer marketing direito. Naquela época eu dei uma resposta, que eu não sei se tu se lembra, eu vou dar a mesma para quem estiver ouvindo agora e não viu, pegue o livro do Seth Godin, de 1999, antes dessa bagunça toda, chamada Permission Marketing. A gente encher o saco do cliente, ser mala no digital é fácil, não é efetivo. Você acha que é efetivo, vai calcular o ROAS disso, né? O retorno sobre o gasto publicitário, garanto que é baixo. Porque ele funciona na força bruta, ele não funciona porque é um bom marketing, né? E tecnologia para resolver isso já se tem. E já que eu entrei nesse ponto de tecnologia, então, quanto a mindset de marketing, a gente tem mais do que provado que dá para fazer. Óbvio que tem ali a coisa da mudança. Mas quando a gente fala por tecnologia, sempre vem várias perguntas que a gente recebeu do pessoal nas redes, inclusive de alguns clientes nossos, foram sobre, e capacidade tecnológica para né, anonimização dos dados, essas coisas todas. Qual é o caminho que a gente tem que buscar? O que é o certo pela lei e tudo mais? Já tem alguns parâmetros? Já tem o certo pela lei para anonimizar dados hoje ou ainda não tem? Anonimização, essa palavrinha é chata, né? Anonimização é um ponto bem relevante na LGPD, porque é uma das formas de você não precisar atender a toda a burocracia, todos os requisitos que existem quando você tem um dado pessoal. Então, se você transforma um dado que identificava uma pessoa, que se associava a um indivíduo em especial, você vai se aplicar a LGPD para esse seu processo, para essa rotina que usa esse dado. Agora, se você pega aquele dado e você não torna ele mais associável a uma pessoa em especial, se você desvincula isso, né, de um indivíduo, você está anonimizando esse dado. Você está tornando esse dado fora do campo das preocupações da LGPD. E desta forma, você está simplificando muito o uso dessa informação. Ela fica livre, né, de tudo que a LGPD nos demanda. Agora, qual é o nível de criptografia, qual é o nível de anonimização que é suficiente para você poder atender aí para ter essa condição, né, de você se libertar dessas exigências? Esse é um ponto que ainda está em construção. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é quem fiscaliza, é quem vai também, além de fiscalizar, aplicar as multas, mas principalmente
regulamentar a LGPD. Ela vem esclarecer como é que a gente cumpre a LGPD, porque a LGPD é uma norma meio geral, assim, ela está lá com as grandes regras. Agora me traduz isso, me traduz essa anonimização, é o que o cliente de vocês está perguntando. E ela ainda não fez essa tradução. A lei fala que você vai considerar anônimo, suficientemente anonimizado, aquele processo que você, com recursos próprios, você não consegue reverter. Claro que a gente tem criptografias que, se você movimentar um volume de processamento e tempo e dinheiro, um momento você quebra, mas aquilo não é razoável com recursos próprios. Isso talvez seja a linha de corte. Agora, traduz isso um pouquinho mais. A NPD vai fazer essa tradução e ainda não fez. Ela está regulamentando a lei, a cada semana sai um novo documento, agora saiu um para uso de dados no meio acadêmico, recentemente tinha saído já para uso de dados no setor público, e ainda falta o documento sobre anonimização. A gente espera aí ansioso, e até lá o mercado tem uma série de soluções, tem ferramentas que estão à disposição da empresa, que as empresas vão avaliando e gerindo esse risco, né, de usar abordagens mais ou menos complexas, tentando antecipar o que amanhã ou depois a NPD vai dizer que é o suficiente. É o ideal? É o mundo ideal? Não é, né? Mas infelizmente no nosso país, às vezes, as regras vêm depois que o jogo já está sendo jogado. Eu já tive muita dificuldade para explicar isso para colegas de outros países, que a lei já está em vigor e a regulamentação ainda não aconteceu por completo. Como é que vocês fazem? Pois é, a gente tem olhado o que a União Europeia faz, tentando antecipar o que provavelmente vai ser adotado aqui, né? Mas ainda está meio em aberto. Vou aproveitar esse teu gancho do a gente estar jogando o jogo e vendo o que vai acontecer, porque já tem gente olhando para frente e ficando com medo do que vai acontecer. Exatamente nesse ponto que tu colocaste agora, né? Tem anonimização naquilo que você entende que com recursos próprios não seria viável de descriptografar ou algo que o valha. A gente recebeu uma pergunta, essa foi uma só mesmo, a gente recebeu uma pergunta sobre, que eu achei bastante interessante, que é em algum momento a gente vai ter um super salto de tecnologia chamado computação quântica. Tem muita gente com muito dinheiro e muito boa correndo atrás disso. Na hora que esse salto acontecer, é sabido que tudo que a gente conhece como segurança da informação vai estar sob júdice, porque, assim, a gente tem, são coisas bobas que mudam, mas só a possibilidade do ponto aleatório ser de fato ponto aleatório já leva para outro lado a possibilidade de quantidade de algoritmo de força bruta e tudo mais que a gente vai fazer. Não vou entrar em tecnicidade aqui, tá? O que o pessoal tá perguntando ou tá com medo? Na hora que isto acontecer, o que vai acontecer com as empresas é, tudo que eu tenho hoje de segurança está sob júdice. Mas se eu tiver um vazamento, eu sou o culpado, e sou culpado pela lei. Como é que você... Aí eu acho que é mais a tua opinião, tá, Rodrigo? Não imagino que a lei não está legislando a partir disso. Mas como é que você encara? Você acha que o regulador vai entender, a NPD vai falar, não, peraí, vocês têm tanto tempo para se readaptar? Como é que você vê isso? Eu gosto muito dessas perguntas que tentam projetar cenários futuros. Para quem é como eu e gosta de sonhar um pouquinho, esses sonhos daqui a pouco viram realidade muito rapidamente, né? Tem inclusive um livro que eu queria comentar, que eu queria sugerir, que se chama AI 2041, AI 2041. Ele é um livro que trata da inteligência artificial e da velocidade que ela está impactando aí as nossas vidas. É de um autor chamado Kai-Fu Lee, é um autor oriental. Tem na Amazon, tem em tudo quanto é livraria, e é bem conhecida essa obra, porque ele justamente traça cenários como esse. Pô, e quando a computação quântica estiver aí? E como é que vai funcionar a nossa vida? Como é que vai ser a segurança? Um dos artigos desse livro, ele trata muito dos deepfakes. Então, quando o deepfake for uma tecnologia que tiver uma disseminação generalizada e a gente não souber mais olhar para um vídeo e saber se ele é verdadeiro ou não, né?
A lei foi inteligente nesse sentido, tá? Porque ela não escolheu nenhum padrão de segurança, ela não elegeu, ela não botou a barra em nenhum nível específico de segurança para eleger como suficiente. Ela diz que o nível de segurança que você tem que conferir é aquele esperado pelo titular do dado. E essa expectativa do titular do dado, ela varia muito de acordo com o tipo do dado, de acordo com o local, o contexto onde você está, se você é um banco, por exemplo, ou se você é uma padaria, e varia também naturalmente de acordo com o tempo, de acordo com o momento histórico onde você está. O nível de segurança que hoje é razoável, com todos esses ataques de ransomware que estão acontecendo, não é o mesmo que era necessário há 2 anos atrás. Quando a gente fez o nosso evento lá em 2018, era outro, era menor. Né? E quando vier a computação quântica, vai ser muito superior. Mas isso não necessariamente significa que a lei vai ser posta fora, porque, de novo, ela está isenta dessa qualificação, dessa tradução. A tradução a ANPD vai ir fazendo ano a ano. Os casos vão ir mostrando, olha, para agora, para esse momento, esse nível de segurança é adequado. Talvez essas métricas sejam também dadas por algumas normas, como ISO, né, que acabam trazendo alguns padrões de segurança e que também essas normas vão sendo atualizadas no decorrer do tempo. Então, acho que aqui o legislador foi feliz e não me apavora que seja o fim da proteção de dados. Acho que a defesa vai ter que avançar junto no mesmo ritmo, também usando computação quântica. Queria ir mais ou menos nessa linha do que vocês colocaram, agora o Marcel levantou para você cortar, Rodrigo, que são situações que a gente vai ver nas empresas. Vou contar uma coisa rapidinho aqui, que eu vi acontecer, acho que o ano passado, retrasado, numa empresa, que é o seguinte, eles tinham uma base de leads, né, de cadastrados, e aquela base tinha esfriado, ela tinha sido coletada anos antes, estava lá adormecida e tal, e aí eles foram mandar e-mail para aquela base inteira, a própria ferramenta, eu vou dar o crédito aqui, a SharpSpring, já deu um sinal de alerta, falou, opa, vocês não devem ter autorização para falar com essas pessoas. Então, para poder fazer isso, para poder falar com essa base de novo, vocês vão ter que mandar agora um e-mail para cada um pedindo permissão. É uma política que eles adotaram, segundo o que está escrito na própria ferramenta, a GPDR, né, de PDR. Né? Então, a pergunta, e isso vai ao encontro da pergunta feita aqui por um dos nossos seguidores, que é justamente essa: como é que faz para reaquecer a base quando você já tem a base, mas não tem a autorização para trabalhar com ela? Esse é um ponto importante, é um ponto que tem preocupado as empresas que se valem de serviços que trazem junto uma base de dados e que muitas vezes esses dados foram coletados antes da LGPD, então sem as preocupações da LGPD, e aí os clientes nos perguntam assim, qual é o risco de usar esse serviço? Às vezes até a empresa vem e diz, não, os meus dados aqui são só dados de bases públicas, será que isso resolve? O risco é concreto, o risco é existente, porque a LGPD, ela se aplica, a partir do momento que ela entrou em vigor, ela se aplica para todos os dados que são tratados naquele momento, não importa quando foram coletados. Você tratar um dado significa você ter o dado em arquivo, por exemplo. Você não precisa nem estar acessando esse dado. Se você tem um dado em arquivo, no momento em que entrou em vigor a LGPD, você está tratando esse dado e você é responsável por justificar a adequação com base naquela lista de permissões que eu já mencionei, que a LGPD traz, né? Então, você precisa regularizar essa base. E aí, as empresas ou vão conseguir encaixar aqueles dados, enquadrar aquilo numa dessas 10 hipóteses, e aí o interesse legítimo às vezes pode ser uma hipótese, às vezes não, às vezes você tem um contrato com aquela pessoa, esse contrato vai ser suficiente, mas os dados que sobrarem,
você vai ter que eliminar, você vai precisar excluir da base, ou você vai ter que abordar essas pessoas para pedir um consentimento. E aí é algo delicado, porque a própria abordagem já é um tratamento de dados também, pode ser considerado uma importunação. Aí vem a história do opt-in ou opt-out. Aqui não foi. As empresas que foram precavidas fizeram essa abordagem antes da entrada em vigor da LGPD, né? Porque aí, enquanto ela não era vigente, o risco era menor de você mandar um e-mail dizendo: olha, eu tenho o seu dado aqui na minha base. Eu não vou dizer dessa forma, mas é como se fosse. E eu não tenho uma justificativa para ficar com esse seu dado. Você me permite eu continuar com ele? Agora, você fazer isso hoje, quando a lei já está em vigor, pode ser um tiro no pé. Em resumo, você vai precisar regularizar esses dados, e isso pode passar pela necessidade de consentimento, se você não tiver outra base, senão você vai estar incorrendo em riscos relevantes. Muito legal, Rodrigo, tudo isso que você está colocando. Eu acho que um dos pontos que você falou, né, é que muitas vezes esse tratamento dos dados não acontecem pela própria empresa, né? Às vezes é uma empresa parceira, às vezes é um fornecedor, enfim. Qual é a melhor forma de garantir a aderência de todas essas pessoas, né, que estão envolvidas naquele tratamento, ou naquele acesso aos dados, né? Qual a melhor dinâmica para garantir que o fornecedor que vai, de repente, fazer o tratamento de dados, ou que vai consultar a sua base, ou que vai rodar algum tipo de informação, para que ele esteja nessa mesma página? Esse ponto é super importante, Fabi, porque pela LGPD não basta você estar adequado. Se você faz parte de uma cadeia onde tem vários parceiros, e quem não faz parte de um trabalho em que dependa de pelo menos alguma outra empresa para alguma camada da sua prestação de serviço, ou para a produção de um determinado produto, né, para o desenvolvimento de um determinado produto. Então, você precisa também garantir que esses parceiros estejam adequados. Se algum parceiro de negócio falhar na proteção de dados e isso gerar a exposição dos dados do seu cliente, imaginem que você use um serviço na nuvem e esse serviço tem uma invasão lá. E esse serviço, você tem nesse serviço dados do seu cliente. Isso pode contaminar e gerar a sua responsabilidade perante esse cliente. Então, não adianta estarmos adequados, temos que garantir que também os nossos parceiros de negócio o estejam. Como é que a gente faz isso? Bom, começa organizando a nossa casa, né? Criando políticas para o uso de dados que comprometam aos colaboradores da nossa empresa, para que todo mundo saiba como tratar dados de forma adequada, mas logo em seguida a gente precisa começar a bater na porta também desses parceiros e questionar: vem cá, o que você fez para estar de acordo com a LGPD? Você já está com a sua casa arrumada? E passo seguinte, você precisa incluir nos contratos com esses parceiros cláusulas que garantam que esses parceiros estejam obrigados a fazer esse tema de casa. Isso nem sempre é fácil e nem sempre é algo muito conveniente, porque quando você começa a mexer em contrato, pode ser que esse parceiro diz: tá, legal, já estava na hora mesmo da gente corrigir aqui, botar um GPM aqui no valor contratado, então vamos aproveitar aqui, já vamos renovar esse contrato, vamos aumentar o prazo de vigência. Então, para fugir dessa repactuação assim, dos contratos com fornecedores, a gente tem adotado uma espécie de uma cartinha. A gente manda um contato com o fornecedor, onde a gente conta: olha, a nossa empresa aqui já fez o tema de casa, a nossa empresa já está adequada, fizemos isso e aquilo. E você? Para trabalhar com a gente, você precisa estar conforme também. Então me declara aí: você já fez isso, você já fez aquilo outro, você já nomeou um DPO, e dali por diante, e cobra dos fornecedores que façam essa prestação de contas. Então, logo haja uma renovação do contrato, aí insere lá essas cláusulas novas que vão exigir o nível de serviço que a LGPD determina. Rodrigo, tu acabou de trazer uma
prática jurídica de apoio ao negócio, né? Todo mundo está muito acostumado a ouvir advogado falar não, 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 isso não, peraí. Aqui, para a gente resolver esse problema, a gente tem que atuar desta forma, que é algo bastante interessante, e até algo mais positivo do que a visão que o pessoal tem, muitas vezes até como preconceito. Por que eu trouxe isso? Porque tem uma pergunta que eu vou usar até o ponto onde eu te convidei para o podcast, que foi durante o podcast de Cookless. O Gabriel Nunes citou que quando a gente está olhando para o mundo sem cookies, as marcas vão ter que trabalhar cada vez mais com força-parideira. Nós vamos falar de marcas que devem cada vez mais prestar atenção em como capturar esse dado, como manter e como tratar esse dado. Só que eu vi pouco, e né, uma das perguntas que veio da rede também mostra que está vendo pouco, advogados sentados em squads de digital, em squads de atendimento ao cliente. Quer dizer, o time que está sentando para montar a estratégia digital ainda não se vê a figura de um advogado ali dentro, ou do DPO ali dentro, para pensar ali no famoso, como é que privacy standard, né, que é privacidade primeiro e tudo mais. Hoje, como é que você está falando sobre isso? Aqui, e aí não é nem só a necessidade do advogado e dessa perspectiva jurídica, né? Esse tema, ele exige muitas perspectivas, né? A jurídica, sem dúvida, mas não aquele jurídico que é mais conveniente para o advogado e fácil do cara que só diz o não. O não é o mais simples. Né? Você dizer não, primeiro você se resguarda, porque se a empresa fizer, você diz assim, olha, eu tinha dito para não fazer. Né? O jurídico interno muitas vezes se agarra nessa estratégia como uma forma de autoproteção, mas ela não é a melhor, muitas vezes, para o negócio. Né? A gente, aqui no escritório, tem uma postura de tentar ajudar os nossos clientes a correr os riscos que eles se sentem confortável em correr. Então, senão você não precisa de mim, se é para dizer não, 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 não. Eu preciso dar corda para que você empreenda, para que empreender é tomar risco, desde que você saiba os riscos que você está correndo. Então, você não pode fazer isso sem estar devidamente informado. Então, eu entendo que o papel do time jurídico é muito mais esclarecer esses riscos e ajudar aí o empresário a, de forma devidamente esclarecida, aceitar alguns e entender que outros não. Esses daqui eu não durmo de noite se eu não estiver devidamente resguardado, né, nesse campo. Mas tem outras perspectivas tão importantes quanto as jurídicas de estarem nessa mesa. Própria do marketing, não há dúvida nenhuma, mas também da TI. Imaginem como é que a gente vai falar de proteção de dados e não vai ter alguém olhando do ponto de vista de segurança. Aí tem compliance, né, e essas diferentes áreas também acabam sendo as áreas que indicam o DPO. Não sei se tem alguma pergunta aí que o pessoal mandou sobre o encarregado da proteção de dados ou o DPO, mas muitas vezes nos perguntam quem é o DPO? É um advogado? É alguém da TI? É alguém da administração? Depende, cada negócio traz uma solução, mas certamente a gente precisa de todas essas perspectivas na mesa. Se quiserem, a gente fala um pouquinho mais do DPO agora ou mais para frente. Eu acho que você pode explicar, então, Rodrigo. Era uma pergunta minha, para falar a verdade. Que figura é essa do DPO? Então, o Data Protection Officer, ou DPO, é nome pomposo, né, que aqui no Brasil foi chamado, sem nenhum glamour, de encarregado. Encarregado pela proteção de dados pessoais. E esse nome que foi adotado aqui, que tem uma ênfase no encargo, no ônus, né? E ele não é ruim, viu? Porque esse é um cargo de muita responsabilidade, é um cargo que exige esses conhecimentos de múltiplas áreas, que é muito difícil você ter alguém que conheça jurídico, que conheça da legislação
e que também seja bem versado em tecnologia, em segurança, mas que também tenha um olhar de negócio, né, para também não ficar fechando as oportunidades de crescimento, de venda, barrando o comercial indevidamente. Mas então é o profissional que vai ser o ponto focal nessa área. O que a legislação exige é que o titular do dado, ou seja, as pessoas, e quem vier a fiscalizar essa lei, a ANPD, ou o Ministério Público, ou o PROCON, quando eles forem cobrar a empresa nessa área, que eles saibam a quem se dirigir. Que ele não saia fazendo contato com 10 pessoas até chegar, ou sem saber com quem falar nessa área. Então, para isso, a legislação determina que a partir de um certo porte de negócio, que você indique essa pessoa, que você tenha um nome ali para ser procurado e um canal para chegar até essa pessoa e para, através dessa pessoa, você exercer os seus direitos. Esse é o famoso DPO. Claro que ele vai ter muitas outras atribuições, ele vai fazer auditorias regulares, ele vai mapear onde é que tem dados e garantir se esses dados estão sendo coletados de acordo com as permissões legais, ele vai treinar os colaboradores, mas ele é principalmente esse grande ponto focal para esses temas. Bom, deixa eu fechar aqui, pelo menos da minha parte, talvez Fabi e Marcel queiram complementar em algum momento aí, mas em alguns casos a lei não se aplica, né? A LGPD não se aplica. Um que eu soube, que eu estudei aí no comecinho, claro que eu tenho um conhecimento superficial da lei, muito diferentemente de você, Rodrigo, mas, por exemplo, os jornalistas, né? Em grande parte da atuação do jornalista, a LGPD não se aplica. Eu fico imaginando que seria aquele caso clássico, vai entrevistar, né, o repórter vai lá na rua, vai entrevistar o seu João sobre qualquer reportagem e coloca o nome dele lá, a profissão nos créditos, no famoso TP, né? Aliás, GC, né, no famoso gerenciador de caracteres, e aí tudo bem, pelo que eu entendi, a lei não se aplica aí, mas posso estar falando besteira aqui. Então, a pergunta que veio dos nossos seguidores e clientes é a seguinte: em quais situações a LGPD não se aplica, Rodrigo? É um ótimo ponto, porque existem, sim, vários contextos para os quais essa lei não foi concebida, né? E acho que fazer essa distinção também é bem importante, tal qual aquela fala sobre anonimização. Se você sabe que você não precisa atender a tanto requisito, aí isso desburocratiza o processo e talvez seja uma pista livre para você usar dados. Agora, você tem que ter cuidado, porque são hipóteses bem específicas que a lei tirou debaixo do seu guarda-chuva. Uma delas por exemplo, para fins de segurança pública. A gente fala que, por exemplo, a biometria é um dado sensível. Então, você, para coletar dado biométrico, a regra é que você precisa pedir o consentimento. Tem algumas exceções, mas como regra você precisa ter o consentimento. Pô, mas quando eu chego no aeroporto, a Polícia Federal está lá com câmera me identificando. É verdade, só que é para fins de segurança pública. E segurança pública está excluído da aplicação da LGPD. A LGPD também não vai se aplicar, e saiu um documento agora recente sobre isso, quando o tratamento de dados é para fins unicamente acadêmicos. Quando você está utilizando dados pessoais para fins de estudos, principalmente estudos do ponto de vista privado, onde você está trabalhando aquele dado para você no desenvolvimento de algum estudo acadêmico, de alguma atividade acadêmica. Também a LGPD não vai se aplicar em outros contextos de uso pessoal dos dados, que não tem uma aplicação comercial ou voltada a um contato com outras pessoas. Essa lei também não se aplica em exemplos como o que você trouxe, quando tiver presente um interesse maior de liberdade de expressão, né, de levar a informação para as pessoas. Aqui é um embate bem presente, assim, e tem alguns embates que estão em torno dessa lei, né, mas um deles é entre liberdade de expressão e proteção de dados pessoais. E esses direitos, eles têm a mesma relevância
E é bem alta essa relevância, eles estão na Constituição, eles são muito relevantes, são direitos de todos nós, cidadãos, mas um não pode sobrepor o outro. Então, eu não posso, para proteger dados pessoais, impedir que as pessoas, que principalmente os meios de comunicação, exerçam as suas atividades de forma adequada. Então, assim, são algumas hipóteses bem específicas que a gente tem que ter muito cuidado em se valer delas, porque elas são bem restritas e, no mais das vezes, nas atividades empresariais, não tem saída. Você está usando um dado que se relaciona a um indivíduo, a uma pessoa em especial, você precisa garantir que aquele processo, que aquela rotina está de acordo com a LGPD. Rodrigo, esse papo tá muito bom e eu preciso fazer mais uma pergunta que eu acho que é muito legal para quem estiver ouvindo, enfim, principalmente porque a gente sabe que cada empresa tem um cenário diferente, né? Como fazer um diagnóstico para começar né, a implantação da LGPD dentro das empresas? Qual é o ponto de partida? Esse é um ponto bem prático, assim, que é importante as pessoas compreenderem. Apesar dessa lei já estar em vigor, então, em tese, você até já deveria ter feito isso nas empresas em geral. Mas ainda tem muita gente começando projetos de conformidade. E, normalmente, a gente inicia, na medida em que a lei já está em vigor, com uma análise de riscos, tentando ver quais são os pontos de maior exposição, os pontos mais prioritários para privilegiar a correção desses processos mais delicados. Isso porque um projeto de conformidade ele pode levar até 1 ano, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da complexidade das suas operações. E a gente não tem mais esse tempo todo. Então, eu recomendaria que se iniciasse com uma análise de riscos, com um olhar com lupa para ver quais são os processos mais delicados, aqueles que envolvem relacionamento com o cliente, aqueles que envolvem a coleta e uso de dados sensíveis, dados de saúde, por exemplo, né, para que a gente comece endereçando esses pontos. Depois, você vai passar por um mapeamento das rotinas que usam dados pessoais. Então, você vai em cada área e listando. Lá no RH, bom, você vai ter desde o recrutamento e seleção, depois você vai ter a admissão, depois você vai ter a gestão de benefícios, você vai ter folha de pagamento, várias rotinas que usam dados pessoais. Você precisa, para cada uma dessas rotinas, enquadrar, você precisa encaixá-la em uma das permissões para poder coletar dados, pelo menos numa delas. Não conseguiu encaixar, você vai ter que pedir o consentimento ou anonimizar os dados. Aí você tem que olhar se a forma como os dados estão sendo usados, essa forma está adequada a todos aqueles requisitos. Não tem dado em excesso, está protegendo bem os dados. E ainda, por fim, definir por quanto tempo você vai guardar esses dados para cada rotina também, porque os prazos variam, né? Os documentos lá no RH, o contrato de trabalho, por quanto tempo você tem que manter, é diferente de um contrato de prestação de serviço que você tenha com o cliente. Então você tem que ir definindo um ciclo de vida para a documentação associada a cada um desses processos. Ao final disso tudo, você fecha com uma política de privacidade, com cláusulas para os contratos dos parceiros, talvez com cláusulas novas para o contrato de trabalho, e isso é um grande resumo, assim, de muitas atividades que você vai ter que desenvolver para poder dizer que você cumpriu com o primeiro grande tema de casa de conformidade. Bom, fez tudo isso, Fabi, terminou? Pode ficar tranquilo, não tem mais nada para fazer em proteção de dados? Não, aí está começando o jogo. Esse é o conjunto de medidas que você tem que fazer no primeiro momento. A partir dali, você tem que manter isso atualizado, porque as atividades do marketing, principalmente, elas estão sempre se aprimorando, novas frentes de atuação, novos processos, novas ferramentas, e você tem que garantir que isso tudo segue atualizado. Aí você vai para treinamentos. Então, assim, infelizmente, para quem talvez esteja um pouco assustado, ou para quem ainda não tinha consciência da importância do tema, essa é uma pauta permanente daqui por diante, e que exige uma comunicação com todas as frentes
de negócio da empresa. Não adianta só o jurídico ou só a TI conhecer esse tema. Todas as frentes, e principalmente a alta liderança, tem que entender que isso é importante e ter esse item aí na sua pauta diária. Eu vou dar uma dica muito mais simples que a do Rodrigo para a pessoa que quer fazer o diagnóstico para implementação. Acessa lá www.silveiro.com.br. Tem um white paper que eu baixei, achei maravilhoso, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendeu? Entre em contato com eles e faz o que a gente fez aqui na MEF. Contrata eles para resolver esse problema. Então, não é fácil. Mas eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo e fazendo... Eu não vou te perguntar algumas coisas, tá, Rodrigo? Mas um rápido recap aqui. Coisas... eu posso continuar fazendo mídia programática? Sim, pode. O problema não é a Lei Geral de Proteção de Dados, é o cookies, que a gente já falou aqui. Eu posso continuar fazendo marketing digital? Gente, pelo amor de Deus, claro, se você não fizer marketing digital, você não faz marketing hoje em dia. Tem aqui uma aqui. Quais as principais mudanças que a LGPD traz para o marketing digital? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um especialista de marketing de permissão e a gente grava um episódio só sobre marketing de permissão, mas enquanto a gente não fizer isso, por favor, leia o livro do Seth Godin, que eu sei que a gente dá muita dica de livro aqui, é difícil de acompanhar, mas para quem está com esse problema, lê lá e olha. E eu fiz um recap rápido, porque senão a gente ia demorar 200 horas para acabar isso aqui se fosse passar por todas as perguntas que a gente tem. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, de verdade. Prazer foi todo meu. Primeiro, por estar entre amigos aí, que eu quero bem. O Marcel, já tivemos muitas ações em conjunto, inclusive uma ação social que eu me orgulho muito, onde o Marcel deu aula, onde nós treinamos pessoas que estavam desempregadas para atuar como Data Protection Officer. A MEF foi parceira dessa iniciativa do escritório. Foram mais de 1.000 pessoas nas 2 edições treinadas para daqui a pouco considerarem essa nova profissão. Então, acho que a pauta está só começando a ser endereçada e me chamem que eu venho. E me avisa quando tiver esse episódio aí específico que você mencionou agora, que eu quero assistir.